Amigos da RTV, nós vemos até aqui de Morro da Fumaça para contar uma história que você vai ouvir a primeira linha e já vai ficar indignado de toda a situação que está acontecendo. Imagina só você, pai de família, mãe, enfim, vem a notícia que, enfim, que a pessoa querida acabou falecendo, morrendo, parecia que tinha se suicidado, depois a história não é bem assim, e a gente só quer uma situação. Justiça. Quando eu digo a gente, é o pessoal da família, uma família acolhedora, uma família do bem, dá para sentir quando a gente chega nesta casa, mas a situação de justiça, para todas as situações, querendo ser em primeiro lugar, justiça, prioridade, que tudo seja resolvido, que tudo seja feito, e então, meus amigos, a gente está aqui porque vai ter o julgamento. Família queria participar, quer contar mais detalhes, desabafar dessa situação que ocorreu em 2019 e que ainda vive na cabeça de todo mundo, de toda essa tragédia que acabou ocorrendo na cidade de Içara. Por isso, que nós vamos conversar com a Eliane para contar mais detalhes. Eu vou me permitir sentar aqui no sofá, Eliane, para contar detalhes do que aconteceu. Vocês estão indignados, querem participar do julgamento? Conta um pouco para nós, por favor. Sim, a gente só queria participar do júri, que vai acontecer nessa quinta-feira. A gente queria estar participando e eles disseram que devido ao Covid a gente não pode entrar, não pode fazer parte. E eu acho injusto, porque a gente queria muito ouvir o que aconteceu, porque até hoje a gente não teve uma resposta. Até hoje a gente se pergunta o porquê que aconteceu aquilo ali, porque a gente não esperava. A gente não gostava muito dele, mas a gente não sabia que ele era uma pessoa que tivesse coragem de fazer o que ele fez. O crime foi um crime muito violento, mexeu muito com a nossa família. Ela tinha 4 meninas, a menina mais nova dela morava junto com eles e presenciou várias cenas horríveis, mas a menina não contava porque tinha medo, era ameaçada. E a gente só queria justiça, só o que a gente quer é justiça. A gente queria poder estar presente no momento que vai ser, eu espero que seja a última vez que a gente veja ele, que a gente possa ter um pouquinho de paz, só tentando entender, porque a gente quer do fundo do nosso coração saber o que aconteceu, o porquê de tanta crueldade, porque ele judiou dela tanto, porque ele fez aquilo ali com ela. E pode passar o tempo que for, a gente não consegue ter paz. E se a gente souber que ele vai ser solto, ou que ele não vai ficar lá, porque para a justiça ele está fazendo que ele é louco, mas ele não era. Ele vinha aqui, na época minha mãe tinha bar, ele jogava sinuca, ele pescava bastante com o pai, ele saía bastante com eles. Então é uma pessoa que nunca, a gente achava ele calmo demais. Ele era aquela calmaria em pessoa, se tu falasse alguma coisa para ele, ele baixava a cabeça e ficava quieto. Então, a gente não tem como saber o porquê. Por que ele fez aquilo ali? Ela fazia uso de medicação, ela era uma pessoa que ela tomava, era dependente de remédios. Então, quando ela não tomava, ela era outra pessoa. E ele dava remédio para ela e zombava dela em vários lugares, fazia um monte de coisa. E tudo isso a gente não sabia. A gente ficou sabendo depois que aconteceu. Porque a filha dela daí se sentiu mais à vontade para falar. Ela não se sentia tão pressionada porque já não morava com eles. Mas antes a gente não sabia, porque se a gente soubesse, a gente não tinha deixado acontecer. E hoje a gente se culpa por não ter visto. Não ter visto ela passando por tudo aquilo ali, não ter percebido, porque ela apareceu com queimaduras. Então, e ele sempre dava uma desculpa. Ela apareceu com a boca machucada. E a gente foi cego, a gente ficou cego, eu acho, porque a gente devia ter procurado saber melhor o que estava acontecendo, mas ele sempre dizia que era a mesma história de sempre. Caiu no banheiro, se machucou, caiu uma água quente no pé, estava fazendo comida. E realmente, como nunca isso aconteceu na nossa família, a gente não esperava. Só para o pessoal que está nos acompanhando poder entender melhor essa tragédia que aconteceu, ela é sua irmã, foi o ano passado, dia 13 de fevereiro, que idade que ela tinha, qual é o nome dela? Ela tinha 32 anos. O nome dela era Sheila Regina Tresse. Quando avisaram que ela tinha se matado, eu não acreditei. Já de primeiro momento eu não acreditei. Eu achava que ele tinha feito ela tomar os remédios, porque ela gostava muito de viver. Então eu jamais acreditei que ela ia se matar. Mas eu também nunca imaginei que ele ia fazer o que ele fez.
Qual é o sentimento que se passa diante disso tudo? Está aqui toda a família reunida, vejo aqui o Santo Expedito também ao lado, abençoando essa casa. Qual é o sentimento que se passa diante disso tudo, dessa história que dá a impressão que vem todo dia à noite na cabeça, que quem sabe na quinta-feira vocês queiram acompanhar, enfim, qual é o sentimento? A gente sente bastante revolta, porque ele não fala nada. Teve audiência, ele não fala, a gente não consegue entender o porquê daquilo ali. Ela deixou os filhos, deixou a família, ele deixou ela sem contato com a gente uma semana, ele usava o celular dela para mandar mensagem pra gente, mensagens horríveis como se fosse ela. Então, ele não torturou só ela, ele torturou nós também. E depois que ela morreu, a gente recebeu ligações de ameaças e ele estava solto. Ele estava solto e a gente tem certeza que era ele. Porque tanto as filhas receberam, como eu... Logo no dia que ela foi enterrada, eu recebi uma ligação meio-dia de uma mulher gritando, pedindo ajuda para a mãe, fazendo um monte de coisa, e eu tinha certeza que era ele. Só que a gente não podia fazer nada, porque a justiça pediu que a gente não se manifestasse. E hoje que a gente podia escutar, ouvir, a gente não pode fazer nada. A gente simplesmente parece que é a gente que cometeu um crime, não ele. É essa a nossa revolta. O momento é delicado, amigo. Isso é complicado. A gente até fica emocionado diante de toda essa situação. Não sei se a senhora quer falar alguma coisa também diante disso tudo. Olha, porque é um momento delicado, né? Só quero que seja feita justiça. Só isso. Não tem mais o que dizer, né? Justiça. Justiça é a palavra de ordem. Não sei também se a moça quer falar sobre essa situação, para explicar um pouquinho o sentimento. Se me permite, vou sentar aqui no braço do sofá, pedindo licença para a família, só para entender o que se passa na cabeça, um sentimento, numa hora dessas que a pessoa reza, agarra na crença que tem. O que dá para falar? É que, assim, eu fui no reconhecimento junto, que eu sou muito próxima a eles, sou praticamente da família, eu fui no reconhecimento junto, então a crueldade foi muito grande. Foi bem... uma coisa inexplicável, que não, a gente pensa que um ser humano não é capaz de fazer isso com outra pessoa. Então, o que eles estão pedindo? Simplesmente participar do júri para tentar entender. Porque voltar não vai ter mais volta, mas eles querem que se faça, né, justiça, e é justo que seja feito, é justo que eles consigam estar presentes, né? Porque eu acredito que eles não podem tirar isso deles. Porque já foi tirado o bem maior, né? Que era a filha, a irmã, já foi tirado deles. Então, que seja feita justiça e que eles possam estar presentes para tentar amenizar um pouco a dor. Pelo que a gente entendeu, então, chegasse lá no local e estava até difícil reconhecer a irmã, é isso? Tava, eu não consegui entrar, mas a Eliane entrou e ela saiu no minuto seguinte desesperada, dizendo que não tinha sido suicídio, que ela tinha sido assassinada porque estava muito feio, estava muito... Depois a gente teve acesso, eu fui na funerária e tal, daí a gente conseguiu ver um pouco do que tinha se passado. Então, o enterro não foi com o caixão aberto, eles não conseguiram se despedir. Eles não tiveram a chance da despedida, né? Então é isso que eles pedem, que consigam participar do júri e tentar entender, amenizar um pouco isso que eles sentem. Esse é o desejo. É o desejo da família. É o desejo, meus amigos, de uma família que está sofrendo, a gente percebe aqui, mas que acima de tudo quer justiça. Helena, só para a gente entender, o júri é quinta-feira, que horário? 8 horas da manhã. Mesmo que a gente não possa entrar, a gente vai estar lá na frente, apoiando o meu irmão, a minha irmã, o meu marido, que vai estar lá também, que eles vão depor, então eles vão poder entrar, mas a gente vai estar lá na frente, porque a gente quer estar o máximo presente que a gente consiga. Se a gente não puder entrar, a gente vai lá, a gente vai fazer o nosso protesto, porque eu acho injusto, é injusto a gente não poder participar. E pelo que eu percebi aqui, todo mundo gostava muito, né, dessa pessoa, o sentimento de saudade, e que a justiça seja, pela visão de todo mundo, feita, né? O sentimento é, nossa, o pior possível. A saudade, cada dia que passa, ela aumenta mais. E a gente sabe que agora a gente não pode fazer mais nada. Então, essa seria a nossa última chance de poder entender alguma coisa. Porque até hoje, para nós, não teve nada esclarecido. Nada. A gente não teve resposta de ninguém. Então, o que a gente quer mesmo é entender e que seja feita a justiça. E que ele não passe como louco, porque ele não é louco. E eles estão tentando isso. E fica, acima de tudo, a saudade. A saudade é a que mata um pouquinho por dia.
Pois é, meus amigos. Então aqui está dado o recado, a gente fica torcendo aí para que o júri possa ser aberto para essa família, se não puder todo mundo, pelo menos uma pessoa representando, que eu tenho certeza aí que vai ser o porta-voz dessa situação que acabou ocorrendo aí 3 de fevereiro de 2019, esse feminicídio, e que a gente conta detalhes aqui na RTV. Enfim, esperando que a justiça seja feita e que tudo, como diz o pessoal do esporte, trazendo um pouquinho aqui para a situação, que o Papai do Céu vai resolver uma hora. Uma hora a situação se encaixa, mais cedo ou mais tarde, e tenho certeza que aqui vai se encaixar também.